A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, tantos que estão aqui presencialmente, como os que estão vendo pela internet, como os irmãos lá da Igreja Betel em Brasília, e em qualquer meio que esteja sendo utilizado para esse momento de edificação. Hoje nós vamos analisar os capítulos 22 a 24 de Gênesis, dentro do projeto Toda a Escritura. O tema geral dessa abordagem será Isaque, o filho da promessa. Então vamos começar pelo capítulo 22, a partir do versículo 1 diz assim: Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Depois destas coisas, que coisas são essas? As várias coisas que já tinham acontecido na vida de Abraão, que na verdade tinham sido provações. Por exemplo, Abraão teve que abandonar a sua terra, abandonar a sua parentela, peregrinar por terra estranha, esperar décadas e décadas por um filho que não nascia, ter que renunciar ao seu primogênito Ismael, morar em tendas ao invés de ter uma morada fixa, ir para o Egito. Depois disso tudo, Deus pôs Abraão à prova. Ufa! Será que não acaba? Não, agora que vem o pior. Essa ia ser a pior provação que Abraão ia ter. A pior de todas. Porém, todas as anteriores serviram para fortalecer Abraão, robustecer Abraão. Ele aprendeu a confiar mais em Deus. Por causa das provas anteriores, ele pôde conhecer mais quem Deus era. Então ele agora estava preparado para essa prova que ia acontecer agora. E aqui a gente tem que parar um pouquinho para pensar sobre esse negócio de Deus provar as pessoas. É interessante isso, porque o que Deus pede para Abraão, olha só, acrescentou: toma teu filho, teu único filho, vai a Moriá e oferece-o ali em holocausto. Isso aqui é a prova gigantesca. Aí vem cá, matar o filho não é pecado? Deus estava pedindo a Abraão para pecar? E aqui é preciso a gente pensar sobre essa questão de Deus provar. Deus muitas vezes nos deixa submetidos a determinadas situações que você ceder a elas é pecado. De propósito, Deus nos deixa exposto a isso. E aqui nós precisamos aprender alguma coisa sobre tentação, sobre provação. A primeira é que existe uma diferença fundamental entre aquilo que as boas traduções falam, provação, e outras traduções, e aquilo que as traduções falam de tentação. O que é tentação? Tentação é induzir ao pecado, é induzir a desobediência a Deus. Nesse sentido, Deus não tenta a ninguém. Deus não tenta ninguém para pecar. Deus não tenta ninguém. Vai, desobedece aí. Não, Deus não faz isso. Quem faz isso é o diabo. Quem faz isso é a nossa carne. Quem faz isso é o mundo. O que Deus faz é nos provar. O que é provar? As provações são dificuldades, sofrimentos enviados por Deus ou permitidos por Ele, porém, tudo sob o controle dele, com um propósito definido. Propósito, por exemplo, de nosso ensino, nossa correção, nosso aprimoramento, testemunho para a sua glória, ou então para nós servirmos de exemplo para a edificação de outras pessoas. Isso tudo Deus permite que venha na nossa vida, controlado por Ele. Por exemplo, a provação de Jó. A provação de Jó foi tentação ou provação? E aí fica meio complicado, né? E aqui, para complicar mais um pouquinho, deixe-me contar um segredo para vocês, que fica só entre todos nós aqui. A palavra que é traduzida por provação no hebraico é a mesma palavra que é traduzida por tentação. A mesma coisa acontece no grego. Nas línguas originais, a mesma palavra pode ser traduzida por tentação ou por provação. E como é que a gente sabe a diferença? Por causa do contexto. Quando o contexto induz ao pecado, os bons tradutores traduzem por tentação. Quando não induz ao pecado, induz a resistir,
é uma provação enviada por Deus. E a gente vê aqui, por exemplo, uma deficiência da tradução revista e corrigida, que diz assim lá em Tiago: bem-aventurados sois vós quando cairdes em várias tentações. Ora, cair tentação é bem-aventurado? É porque a palavra é a mesma. Já as outras traduções dizem assim: vocês serão bem-aventurados quando passarem por várias provações. Porque ali está falando de situações em que Deus controla. Deus está no controle para não fazer as pessoas pecarem. Então por que é que Deus nos prova? O que é que pode acontecer? A razão fundamental é para Deus nos fortalecer. A razão fundamental é essa. Você pode comparar a provação enviada por Deus com uma atividade física. Já ouviram falar de levantamento de peso? É? Muito bem. Aquilo fortalece. A pessoa se acostuma lá a levantar 25, 30 quilos. Tem gente que levanta 50 quilos. Estou falando de pessoas normais. Né? Tem os halterofilistas que levantam bem mais do que isso, né? Pessoas normais fortes, né? Pessoas normais fortes. Agora, Deus faz isso com você. Deus vai colocando 10 quilos para você levantar. Se se fortaleceu, Deus coloca 25, 30, 35, 40. Para quê? Para você ficar cada vez mais forte e poder ajudar os mais fracos. Para que a sua fé sirva de exemplo. Isso aconteceu, por exemplo, com Jó, que é o exemplo que eu estou tratando. Nós somos beneficiados pelo exemplo de Jó. Quem é que é mais beneficiado pelo que aconteceu com Jó? Jó teve a fortuna dele duplicada, teve mais filhos do que tinha tido antes, mas isso compensou o sofrimento que ele teve? Se perguntasse para ele: Jó, você preferia não ter passado pelo sofrimento? Ele ia preferir não ter passado. Mas nós somos beneficiados. Deus usou seu servo Jó naquela provação tremenda para que nós sejamos beneficiados. E às vezes acontece conosco. Nós podemos depois edificar outras pessoas por causa daquilo que nós passamos. Amém? Então está dando para entender? Por isso é que a Bíblia fala do valor de você resistir à provação. Outras coisas são interessantes de lembrar. Por exemplo, nem toda dificuldade é uma provação. Nem tudo aquilo que a gente passa é uma coisa enviada por Deus. Às vezes é consequência de nossos erros, de nossas más escolhas. A pessoa vem aí com excesso de velocidade, derrapa na neve, bate com o carro: eu estou passando por uma moenda, Deus está me fazendo sofrer. Deus não teve nada a ver com isso. Foi responsabilidade sua. Às vezes é a circunstância como um todo. Por exemplo, nós aqui, muitos de nós passamos por um sufoco por causa da crise que está havendo na imigração. É isso que Deus está mandando para você? Não, você não é o único que está sofrendo com isso. A provação é individual. Às vezes o problema vem para todo mundo. Os irmãos lá na Jamaica, que estão sofrendo por causa de um furacão categoria 5. Aquilo é provação enviada por Deus para eles? Não, é uma crise que está acontecendo na natureza. Então nem todo sofrimento é uma provação enviada por Deus. Segundo, outro ensino para terminar aqui: Deus só prova em quem ele confia. Isso aqui é importante. Deus só prova as pessoas em quem ele confia que vão vencer, que podem servir de exemplo para outros. Se ele vê que a pessoa vai fracassar, ele não manda aprovação. Está lá em 1 Coríntios 10, 13. Que não veio sobre vós tentação alguma, provação alguma, tribulação alguma, senão aquela que vós podeis suportar. Porque Deus, com a aprovação, dará também o escape. Então Deus sai medindo o que cada um pode suportar. Daí é preciso ter muita prudência em julgar os outros que estão passando por tribulação. Fulano ali está na moeda do Senhor. Está vendo o que está acontecendo com ele? Aquilo ali, ó. Aquilo é a mão de Deus pesando. Meu querido, você não sabe se é a mão de Deus ou não. Agora, se for a mão de Deus, é porque Deus confia nele. Não vem sobre você porque Deus não confia em você. Você tinha que orar: Senhor, manda tribulação para mim, para eu ser digno de confiança, para eu amadurecer. Amém? Amém. Quem quer tribulação aí pode dizer amém? Não. Cuidado quando orar pedindo paciência.
Senhor, me dá paciência, Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que o que produz paciência é a tribulação. Diz assim, a tribulação produz paciência. Então seja paciente sem ficar orando para receber. Tá? Faça um exercício, porque a tribulação é que produz paciência. Vamos para adiante então. Aí Deus diz assim no versículo 2: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Aqui tem uma série de expressões que Deus fala, que como que vai enfiando o dedo cada vez mais profundo. Ou seja, parece até que Deus está querendo fazer Abraão sentir a dor de ter que sacrificar o filho da promessa. Primeiro chama de filho. Não é confortável sacrificar um filho. Não é. Abraão talvez não estranhasse muito, tá? Por que não? Porque no contexto em que ele vivia e de onde ele tinha vindo, havia sacrifícios de crianças. Ainda hoje existem sacrifícios de crianças. Ainda hoje pais sacrificam crianças aos ídolos, aos deuses. Ainda hoje. Não precisa ir muito longe, uma família amiga minha, a mãe ia levar os filhos para ser sacrificados quando foi interceptada por uma crente. A crente estava orando, Deus falou com ela e ela saiu de casa, correu para lá e dona fulana de tal, a fulana de tal não era convertida nessa época, eu não vou dizer o nome aqui, apesar disso ter acontecido há 50 anos atrás aproximadamente, mas pode ser que alguém conheça. Não faça isso. E a dona fulana de tal olhou isso admirada. Deus me disse que você está indo sacrificar seus filhos, não faça isso, Deus tem socorro, tal. E aí ela caiu aquilo ali e não fez. Essa família toda depois se converteu. Toda a família. Um dos filhos se transformou em obreiro, pastor. Uma bênção. Mas sacrifícios de crianças existem. Na época de Abraão existia. Então na cabeça de Abraão, Deus não estava fazendo nada demais, porque havia naquela época, já existia isso. Porém, Deus foi adiante e disse assim: teu único filho. Aqui já doeu. Aqui já doeu. Único, mas não tinha Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa. O que interessa é o filho da promessa. E filho da promessa só tinha Isaque. Filho de Sara só tinha Isaque. Era doloroso. Mais doloroso ainda. Além do mais, aqui é interessante. Aqui está falando de um sentido, num tom de exclusividade, teu único filho. Só que a tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, que é a tradução que foi usada pelos apóstolos para evangelizar os gentios, e que é usada para colocar várias referências no Novo Testamento, não fala teu único filho, fala teu filho amado. Substitui o tom de exclusividade por um tom mais relacional. Esse mesmo termo é que no Novo Testamento é utilizado para Jesus, lá no batismo. Este é o meu filho amado. Fazendo um link com a história de Isaque, na tradução grega. O teu único filho, e aí depois diz assim, Isaque. Estão lembrados do que significa a palavra Isaque? Riso. Ou seja, aquele que te faz sorrir, teu único filho, teu filho amado, aquele que é a tua alegria. E depois repete, a quem amas. Por que essa ênfase toda? Para explicitar bastante o tamanho do sacrifício que Abraão iria ter que oferecer. A dor que iria. Mas tem um sentido mais profundo. Isso aqui ilustra, cada uma dessas expressões ilustra aquilo que Deus sentiu ao nos dar o seu único filho, unigênito, seu filho amado, para morrer por nosso lugar. Isso aqui é uma ilustração do que Deus sentiu. E aí diz assim, vai-te à terra de Moriá. A terra de Moriá é o nome que se dá àquela cordilheira de montes onde fica Jerusalém e o Monte Calvário. O lugar onde séculos depois seria construído o Templo de Jerusalém. Como é que a gente sabe disso? Porque está lá no livro de Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Segunda
Crônicas 3:1. Começou Abraão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde Deus aparecera a Davi. E olha que significativo. O filho da promessa, único filho, filho amado, deveria ser sacrificado no mesmo monte em que séculos depois o filho unigênito de Deus também seria oferecido em sacrifício. Vá percebendo a quantidade de coisas que tem aqui relacionadas. Muito bem, Abraão prontamente se levantou, no capítulo 4, no versículo 4, diz que ele pegou a lenha e pegou o material todo e foi. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar ao longe. Estava agora ele com o cutelo, com um jumento lá, 2 servos acompanhando, e foram peregrinando. Passaram 3 dias nessa peregrinação. Por quê? Porque de Berseba, onde ele estava, até a região de Moriá, são cerca de 72 quilômetros. Então é a distância para percorrer em 3 dias. No versículo 5, Abraão diz assim: então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão aqui agora faz uma declaração surpreendente. Ele sabia que até que ia oferecer o menino em holocausto. Holocausto é um sacrifício onde a vítima é totalmente queimada. Mata-se a vítima, escorre o sangue, toca fogo em tudo. Não era um sacrifício comum, nem todo sacrifício era holocausto, como vocês sabem, e pode ser visto lá em Levítico. A maior parte dos sacrifícios não era holocausto. O holocausto era a queima total, era uma dedicação total a Deus, era isso que ele significava. E Abraão diz assim: tendo adorado, nós voltaremos. Abraão esqueceu? Falou isso para enganar Isaac? O que está acontecendo? Lá no Novo Testamento, fala que Abraão compreendia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos. Ele sabia, ele tinha aprendido que Deus ia cumprir a promessa. Acontecesse o que acontecesse, Deus iria cumprir a promessa. Ele já estava forte para saber isso. E aí Abraão chega lá para cima, até que no caminho Isaac diz assim: papai, tem uma coisa estranha aqui. Temos a lenha, temos o fogo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? E aí, no versículo 8, respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Deus proverá para si o cordeiro. É uma frase que mostra a fé de Abraão, mas tem também um sentido profético. Por quê? Porque quando foi no futuro, Deus proveu para si o cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus iria prover esse cordeiro no futuro. Abraão não sabia disso, mas estava profetizando. Até que chegou um momento em que Abraão amarrou o menino e o menino obedeceu. O rapaz obedeceu. O menino agora, que eu estou chamando de menino, não era mais um menino, era um adolescente, 17, tanto é que ele é chamado de rapaz aqui, 17, 18 anos. Ele obedeceu, aceitou ser oferecido em sacrifício. Qualquer outra situação, que ele está maluco, papai, está me amarrando por quê? Que é isso? Para com isso. Não, ele se submeteu, foi obediente, aceitou aquilo ali. Por quê? A fé do pai havia passado para ele. Ele tinha recebido aquela convicção de que Deus também tinha um plano para ele. Ele confiou, simplesmente confiou. E Abraão preparou-se para matar o menino, e até que ele foi interrompido no sacrifício que ia fazer, o anjo falou que ele não fizesse aquilo, que Deus agora tinha visto que ele tinha fé, que ele obedecia a Deus. E no versículo 12, disse-lhe então o anjo: não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faça, porque agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o filho, o teu único filho. Versículo 13, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si, preso pelos chifres dos arbustos, um carneiro. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho.
Então aqui está claramente mostrando o carneiro que foi oferecido em lugar do filho. Ou seja, foi um sacrifício substitutivo. Alguma coisa no lugar. A mesma coisa que acontece a nosso respeito. O Cordeiro de Deus foi oferecido em nosso lugar. João 1,29 fala de João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeira Epístola aos Coríntios 5,7 diz assim: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. 1 de Pedro 1,18 e 19: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados de vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu no nosso lugar. Aquele Cordeiro que morreu no lugar de Isaque prefigurava a Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. Capítulo 22, versículo 14, tem uma coisa que é interessante comentar. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. A palavra Moriá no hebraico soa parecido com proverá. Tá? Tem um jogo de palavras aqui. Abraão colocou aquele nome ali. Mas é interessante essa nota que diz que no monte, até o dia de hoje se diz que no monte do Senhor se proverá. Até o dia de hoje não é hoje, 2025 não, né? É no dia em que o redator deu essa forma aqui ao Gênesis. Provavelmente isso aqui foi uma nota adicional colocada na época da monarquia, quando o templo de Jerusalém já estava funcionando nas regiões do Monte Moriá, e ali havia cordeiros sendo sacrificados para o Senhor. Ali estava sendo, então, provido o sacrifício para Deus. No versículo 16 a 18, é preciso a gente prestar atenção a uma coisa para não entender mal. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste teu único filho, que de veras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade de teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Se você lê isso aqui de uma forma apressada, sem pensar, vai dar a impressão que Deus abençoou Abraão porque Abraão obedeceu. Mas não é isso. A aliança que Deus fez com Abraão não foi porque Abraão obedeceu. A aliança foi feita antes de Abraão obedecer. Lá no capítulo 12, Deus fez a aliança. No entanto, quando Deus faz uma aliança com alguém, a aceitação da aliança implica em você cumprir algumas coisas naquela aliança. Você aderir à aliança. A aliança é incondicional da parte de Deus aqui nesse caso. Mas Abraão precisava corresponder ao que Deus tinha falado. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Era isso que implicava a aceitação da aliança. Então Deus tem compromisso com aqueles com quem ele faz a aliança, se as pessoas forem comprometidas com a aliança. Quem não tem compromisso com a aliança, Deus não tem compromisso com ele. Então, como Abraão se comprometeu com a aliança, ele ficou recebendo as bênçãos de Deus. Um segredo aqui, um detalhe de aprofundamento aqui. A tua descendência possuirá as cidades de teus inimigos. Literalmente no hebraico, ele possuirá as portas dos teus inimigos, representando que vai conquistar as cidades. Que descendência é essa? O que é que ele está falando isso aqui? No sentido mais claro, seria o povo de Israel. Num sentido mais profundo, seria Davi que iria conquistar as cidades e ampliar o reino. Ou num sentido ainda mais profundo, seria falando daquele que iria edificar a igreja e as portas, nem mesmo as portas do inferno, iriam resistir a ele. A gente não sabe qual é o nível de profundidade aqui. Mas Deus fala coisas que às vezes a gente nem sequer entende, porque de tão profundas que são, vão além daquilo que a gente é capaz de perceber num primeiro momento. O que é que
essa provação de Abraão pode nos ensinar aqui? Primeiro, a coisa que tem que nos ensinar é que a obediência importa. A obediência importa. Deus se relaciona conosco através da aliança feita em Cristo, mas é importante estarmos em obediência. Depois nós vamos tentar aprofundar um pouquinho mais isso aqui, mas deixe só dar uma palavrinha aqui sobre isso. Às vezes, a aliança com Deus implica em você aceitar determinadas coisas que são inacreditáveis, que vão além do racional. Isso foi muito explorado e muito bem escrito por um filósofo cristão chamado Kierkegaard, no livro chamado Temor e Tremor, em que ele analisa profundamente o sacrifício de Abraão. E ele mostra que Abraão teve que fazer uma coisa absurda, porque Deus pediu. Onde ele arranjou força para isso? Pela confiança que ele tinha em Deus. Crer é um desafio. Crer, a vida cristã é um desafio de fé. É você aceitar determinadas coisas que seriam inaceitáveis para outras pessoas. É você fazer determinadas coisas porque você está convicto de que Deus é fiel para lhe recompensar por aquilo que ele está fazendo. Vai muito além daquilo que é racional. Não é que seja irracional, não. A fé não é irracional, mas às vezes ela vai além daquilo que é racional. Ela vai no ponto que a racionalidade não alcança. E aí é que está o segredo de uma vida consistente de fé, de uma vida de fé mais profunda. Amém? Então vamos para o capítulo seguinte, para o capítulo 23, que é uma nota triste, quando fala da morte de Sara, não é? Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra dos cananeus. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Então, aqui está falando de que ela morreu. E aí agora Abraão tinha a primeira pessoa da família dele que falecia. Até então certamente já tinha morrido servos, tinha morrido muita gente, que havia uma galera, muita gente, mas não eram pessoas vinculadas a Abraão, pai da promessa. Podia ser colocado em qualquer lugar, sepultado em qualquer lugar, qualquer cemitério. Mas Sara era como carne da carne de Abraão. Então ele queria colocá-la num lugar que fosse terra dele, que era terra que fosse do povo dele. E aí ele se dispôs a comprar esse lugar aí. E aí ele foi, e no versículo 4, diz que ele pediu ao povo da terra ali, aos filhos de Et, né, que são os hititas: sou estrangeiro e morador entre vós, dá-me posse da sepultura convosco, para que eu sepulte minha morta. E o pessoal disse assim: não, pode sepultar em qualquer sepultura aqui, ninguém vai negar a sepultura para ela. Ele: não, eu quero a posse, eu quero o lugar para possuir. Como que um penhor do que viria a acontecer no futuro, quando toda a terra fosse da descendência de Abraão. Ele queria comprar aquilo ali. E aí ele disse: não, mas ninguém vai negar, então você pode comprar o que quiser. Aí ele disse assim: então eu quero comprar a cova de Macpela, que está no final do campo de Efron. E aí começou uma série de negociações típicas do Oriente Médio, de barganha, e faz mesura, e pechincha, e faz aquilo tudo. O camarada dizendo: não precisa, eu estou pelo preço que você quiser, não precisa comprar. E Abraão: não, eu quero comprar. Por que Abraão não aceitou? Ele disse: não, eu lhe dou dado. Tá, no versículo 12 a 16, o Efron oferece, dá de graça para ele. Por que Abraão não aceitou? Porque ele iria ficar devendo um favor para Efron. Ele e os descendentes dele seriam devedores de favores para Efron pelo resto da vida. E ele não queria dizer para como ele disse, a mesma coisa para o rei de Sodoma: não quero que se diga que Efron abençoou Abraão. Ele disse também para o rei de Sodoma: não quero que se diga por aí que o rei de Sodoma abençoou Abraão. Não, eu pago o que você que estiver exigindo, o quanto que for. E o Efron disse: tá bom. E aí foi e disse assim: já que é assim. Aí lá no versículo 15 ele diz assim: o terreno vale 400 ciclos de prata. 400 ciclos de prata. Naquela época não existia moeda ainda.
As moedas só foram inventadas por volta do século, no século VII a.C., por volta de 650 a.C. Até esse momento aqui, nós estamos falando por volta de 2000 a.C., as coisas eram feitas, as transações comerciais eram feitas por meio de troca de mercadoria ou pequenas peças de prata, cobre, ouro, prata, pequenas peças de pesos diferentes. Você vai nos museus, aí tem, no Museu da Bíblia tem, balanças com os pezinhos que eram usados para isso ali. Então aqui no caso, o que era corrente era ciclo de prata. O ciclo de prata era uma pecinha de prata que pesava cerca de 12 gramas. Ou seja, o cara pediu 400 ciclos de prata. O que é que dá isso? Quanto vale isso? Cerca de 4,8 kg de prata. Você pode não saber quanto é que vale a prata, mas você sabe que mais de 4,5 kg de prata vale muito dinheiro. O Efron não meteu o dedo não, ele meteu foi o dedo, a mão, foi o braço até o cotovelo. Aproveitou para explorar ao máximo. Como é que a gente sabe disso? Comparando com o preço de outras coisas que tem no Antigo Testamento. Por exemplo, quando Davi comprou a eira de Araúna, lá para construir o templo, com os bois e tudo, ele pagou 50 ciclos de prata. Aqui o cara comprou 400. Jeremias, quando comprou o terreno lá que está em Anatote, lá na época antes da invasão babilônica, 17 ciclos de prata, um terreno inteiro. E o cara aqui cobrou 400. Ele foi realmente abusado, né? Mandou lá. Mas comprou e no versículo 20 diz assim: e assim, pelos filhos de Ate, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nela estava em posse de sepultura. Essa mentalidade de comprar terra para ter a posse da terra e depois poder habitar nela, construir coisas nela, contaminou a história de Israel. Quando houve o movimento sionista no século XIX, os judeus começaram a comprar terras dos árabes em Israel, para poder depois voltarem. E isso é que deu origem ao Estado de Israel que está lá hoje. Aquelas terras foram compradas dos árabes, e Israel está lá. Tudo foi sendo comprado. E esse zelo pelo morto, pelo corpo do morto, que Abraão demonstrou aqui, também se propagou pela história do povo de Israel. Locais de sepultura, os ossos, tudo isso é considerado sagrado, tanto é que ainda hoje se encontram ossadas guardadas em urnas direitinho das pessoas que morriam naquela época. Ossadas da época de Jeremias, a ossada do rei Josias, por exemplo, e outras pessoas que foram encontradas, estão preservadas lá, as urnas com essas coisas todas. Daí você entende o que está acontecendo hoje, depois que o Hamas atacou Israel em 2023, levou os reféns, o zelo que os israelenses têm para recuperar os corpos dos seus mortos. Os americanos se dispuseram a apoiar Israel para acabar de vez com o Hamas. E os israelenses não quiseram, porque isso iria impedir de ter os mortos de volta. O Trump depois comentou em reunião que não tinha entendido que o amor pelos corpos dos reféns era tão grande a ponto de Israel não querer atacar o Hamas. E que ele ia respeitar isso. Muito bem, final do capítulo 23, vamos para o capítulo 24. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaac. Aqui é uma história fantástica, uma história de romance maravilhosa, uma coisa linda, não é? Uma obra de literatura primorosa, que daria filmes e filmes e tal, daria até uma minissérie, uma novela, talvez de 30 capítulos, mais do que isso talvez não. Mas é muito bonita a história, muito densa, muita coisa aqui. E é interessante que aqui a gente vê algumas coisas fantásticas, a direção de Deus, como a provisão de Deus em cada momento, o zelo de Abraão de poder colocar alguém da família envolvida com seu filho, e não uma cananeia qualquer. Mas tem uma coisa que tem que chamar a nossa atenção, e eu quero levantar isso logo aqui de saída. O desapego do servo de Abraão.
Aqui não tem o nome dele. Lá antes a gente sabia que Abraão tinha um servo chamado Eliezer. Aqui não diz o nome do servo, só diz que ele era o maioral na casa de Abraão, o mordomo, era o chefe servo, era o grande administrador da casa de Abraão. Mas não tem nem o nome dele. O tempo inteiro esse camarada foi fiel ao que Abraão colocou. O tempo inteiro ele busca o bem do seu senhor e do filho herdeiro. O tempo inteiro ele está sempre defendendo os interesses do seu senhor. Essa fidelidade toda é uma coisa maravilhosa, é coisa linda, que merece a gente ter isso em mente. Muito bem, capítulo 24, verso 1 diz assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Ou seja, em tudo havia abençoado, quer dizer que Deus cumpriu todas as promessas para com ele. Terra não tinha ainda, mas a promessa era para os descendentes. Mas bens, prosperidade, herdeiro, tinha acontecido tudo. Deus tinha abençoado, todas as promessas cumpridas. Agora o herdeiro tinha que casar. E aí ele chama Eliezer e diz assim: vai lá na minha terra natal, há 2 meses de viagem daqui, procura lá uma esposa para meu filho. E o camarada perguntou para ele: mas se a mulher não quiser vir, eu levo Isaac para casar lá? Não! Olha só o que está no capítulo 24, versículo 6. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. Versículo 8. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Ou seja, você tem que trazer a mulher de lá para esta terra, mas não leve em hipótese nenhuma meu filho para lá. Por que não? Por que não podia isso aí? Porque Isaac abandonar a terra prometida significaria rejeitar a aliança, sair fora da aliança. A ordem foi sair do meio da parentela, vir para a terra que Deus iria mostrar. Ele não poderia abandonar a terra. Significaria ele deixar a aliança que Deus havia prometido. Seria rejeitar a promessa do Senhor. No versículo 7, Abraão diz assim: o Senhor Deus do céu enviará o seu anjo que te há de preceder. Ou seja, Abraão tinha compreendido que aquele casamento, a questão de constituir família, era um assunto espiritual, era um assunto do interesse de Deus. Não era apenas um mero casamento. A questão de a constituição dos descendentes era um assunto divino. Deus iria gerenciar isso. E aqui a gente já fica com uma lição para nós também, não é? Sobre como nós podemos pedir a orientação de Deus para os negócios comuns da nossa vida. Seja casamento, seja compra de uma casa, seja início de um negócio. Podemos pedir sabedoria a Deus, discernimento ao Senhor sobre isso daí. No versículo 9 tem um ritual de um juramento muito interessante. Pôs o servo de Abraão a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou. Por que esse ritual de colocar a mão por baixo da perna para fazer esse tipo de juramento? É porque formalizava o juramento como a ser uma coisa tão solene que estava relacionado com a questão da transmissão da vida, porque ali fica perto dos órgãos genitais, a mão por baixo da coxa. Então, era um juramento que não poderia ser quebrado por nada. Quando foi anos mais tarde, quando Jacó estava perto de morrer, ele fez José jurar que ele, Jacó, não seria sepultado no Egito, mas seria sepultado lá em Canaã, no mesmo lugar onde Sara foi sepultada, Abraão foi sepultado e Isaac foi sepultado. Na mesma sepultura foram sepultados a Sara, depois Abraão, depois Isaac, depois Rebeca e depois Jacó. Jacó fez José jurar com a mão embaixo da coxa que não seria sepultado no Egito, seria sepultado lá. Parênteses, os islâmicos construíram uma mesquita lá e dizem que Raquel também está sepultada lá. A Bíblia não fala isso. E eles falam que Adão e Eva também estão sepultados lá. Mas são lendas islâmicas.
Muito bem. Então o servo vai, né? Vai andando. 2 meses. Sair lá de Berseba, passar pelo norte, entra pela Síria e vai até a região da Mesopotâmia. Chega lá, ele faz uma oração. Uma oração diz assim: Senhor, eu estou aqui para buscar uma mulher para o meu filho do meu Senhor. Indica quem vai ser, Senhor. Indica quem vai ser essa pessoa. E ele faz uma oração. E uma oração estranha. Veja no versículo 12 e 14 como é que ele nota. Ele pede para reconhecer essa pessoa. Ele diz assim, 12. Disse consigo, quer dizer, uma oração silenciosa: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e os benefícios de bondade para com o meu senhor Abraão. Essa é a primeira oração da Bíblia por um problema pessoal. Ela não é feita por nenhum herói da fé, é feita pelo servo que não tem nenhum nome. As pessoas aparentemente sem significância, né? Primeira oração da Bíblia por um problema pessoal. Versículo 13. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, darei ainda de beber aos teus camelos, seja que designaste para teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Ele está pedindo aqui agora que a moça seja hospitaleira, cordial, né? Darei água para você, e trabalhadora, vou dar água para seus camelos. Ora, quantos camelos eram? 10 camelos. Era uma comitiva que estava acompanhando, 10 camelos. Dá água para camelo. Camelo bebe água para caramba. Um camelo bebe de cada vez que ele vai beber água, assim passa semanas sem beber água, 2, 3 semanas sem beber água, mas ele bebe de 100 a 200 litros de água. Então, por baixo, 1000 litros d'água para dar aqueles camelos lá. Como é que ela conseguia essa água? Ela descia até a fonte, enchia o cântaro, trazia lá 4, 5 litros, ia para o lado de fora e colocava no bebedouro dos camelos. Voltava, pegava mais água, voltava. O servo está pedindo aqui agora que Deus indique para ele alguém que seja da família de Abraão, mas que seja uma moça que não seja uma dondoca, seja uma mulher hospitaleira e trabalhadora, vigorosa. E Deus atende. Deus atende. Aliás, era bom que nossos jovens também aprendessem a pedir ao Senhor cônjuges assim, né? Que fossem hospitaleiros e trabalhadores, né? E Deus atendeu a isso daí, né? Uma moça hospitaleira e trabalhadora. Ele vai e vê aquela moça, que é Rebeca, fala com ela, a moça atende e diz: eu vou dar água para você beber, pode beber aqui. E vou dar água para os seus camelos também. Do nada, a Rebeca disse isso, do nada. E começou a tirar água. E ele ficou olhando. Quando ela acabou de fazer aquilo tudo, ele pegou, está no versículo 22, que ele deu para ela um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras de 10 ciclos de ouro. Ou seja, o pendente é uma argola que prende no nariz, tá? Não é um brinco, não, é uma argola. Lembre que aquilo ali é uma civilização do Oriente Médio, tá? É uma coisa estranha para nós. Mas de ouro lá, pesando meio ciclo, e 2 pulseiras de ouro pesando 10 ciclos cada. Ou seja, 6 gramas de ouro no pendente e 120 gramas de ouro nas pulseiras. É bastante coisa. Ele deu isso aqui tudo como recompensa pelo trabalho dela. Depois que ele recompensou o trabalho dela, ele pergunta assim: moça, diga onde você é? Quem são seus pais? Tem lugar lá para eu me hospedar? E aí é que a Rebeca falou no versículo 24. Quer fazer uma pergunta? Então não é pecado usar o marido, não é? Essa questão de que crente usa, crente que não usa, não está diretamente relacionada com a coisa em si. Está mais relacionado com a mensagem que transmite na nossa cultura. Com quem é que você está se identificando quando usa aquilo. Não é a coisa em si que é pecaminosa. Muito bem. Versículo 24, ela responde: sou filha de Betuel, filha de Milca, a qual deu à luz a Naor.
E acrescentou: temos palha e muito pasto, lugar para passar a noite. Ela disse quem ela é filha. E aí, quando o Eliezer aqui, o servo, faz as contas, filho de Betuel, filho de Naor, uau! Então ela é neta do irmão mais novo de Abraão, do que sobreviveu. Porque o Arão morreu, sobreviveu o Naor. Então ela é neta do irmão de Abraão. Então, por aí você pensa, se ela é neta do irmão mais novo de Abraão, então ela é muito mais nova do que o Isaac, porque o Isaac era filho de Abraão. Tem o Abraão aqui, tem o irmão mais novo, não é? O irmão mais novo gerou um filho, Betuel. Esse Betuel é que teve Rebeca. Abraão já teve Isaac direto. Então existe uma desproporção de idade muito grande entre Isaac e Rebeca. Rebeca provavelmente tinha idade de ser filha de Isaac. Era muito mais nova do que ele, não é? Muito bem. Aí no versículo 27, ele vai e diz o seguinte: e disse o homem se inclinou, adorou o Senhor. Versículo 27, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou sua benignidade e sua verdade do meu senhor. Quer dizer, quem é abençoado não sou eu, é o meu Senhor que está sendo abençoado. Tudo refere ao Senhor. Note como o servo não fala nada de si mesmo. Ele não diz assim: Deus abençoou o meu caminho para encontrar a Rebeca. Não, Deus abençoou o meu Senhor e eu encontrei a Rebeca. Ele não fala de si mesmo, é sempre referindo ao seu Senhor, ao filho, ao Abraão e ao filho. E usa duas expressões aqui: benignidade e verdade. Essas palavras benignidade e verdade, no hebraico, Hesed e Emet, são duas palavras que são repetidas juntas em alguns outros lugares da Bíblia. No versículo 49, fala em benevolência e verdade. São as mesmas palavras no hebraico. Lá em Êxodo capítulo 34, verso 6, quando Moisés está escondido atrás da rocha, que o Senhor passa por ele, ele vê a glória do Senhor, ele passando o Senhor diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus meu, grande em misericórdia e fidelidade. São as mesmas palavras. Esse conjuntinho de palavras aparece várias vezes na Bíblia, juntas, como uma característica divina que é desejável, que as pessoas anseiam por ela. O que é que cada uma delas representa? A primeira palavra, que é transmitida aqui por benignidade, Hesed, é o amor gracioso e leal de Deus para com aqueles com quem ele tem aliança. Amor gracioso, quer dizer, de graça, e leal de Deus para com aqueles com quem ele tem aliança. Essa palavra é traduzida na Bíblia por bondade, benignidade, fidelidade, benevolência, misericórdia, depende do local onde ela está. A segunda palavra é normalmente traduzida por fidelidade, verdade e firmeza. O sentido é transmitir certeza, credibilidade, confiabilidade. Muito bem. Qual é o ponto aqui? O ponto é que quando você chega no Novo Testamento, lá no início do Evangelho de João, João 1,14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Graça e verdade são as traduções gregas daquelas palavras em hebraico. O que o Novo Testamento está dizendo é o seguinte: que aquelas coisas que Deus tem ali, que as pessoas podiam desejar, elas são transmitidas pela aliança que está em Cristo. Em Cristo nós podemos alcançar estas coisas: graça, benevolência, com certeza, confiabilidade. Isso não é uma coisa exclusiva do Deus do Antigo Testamento. Não, isso é uma coisa de Deus. E ela existe para com aqueles que têm aliança com Deus em Cristo. Nosso Deus é confiável. Glória a Deus. Muito bem. Aí o que aconteceu é que Rebeca, depois de ver isso tudo, ela correu para casa para contar aquela coisa estranha que está acontecendo. O cara deu pulseira para ela, deu ouro, deu pingente e adorou a Deus, fez essas declarações lá. Ela correu. Aí encontramos aqui o maninho dela, o Labão, que o pastor Saião diz que Labão, como é que é?
que o Jacó se achava espertalhão, mas o titio Labão tinha pós-graduação. Ele faz um jogo de palavras engraçado. O pastor Luiz Saião, ele gosta muito de jogos de palavras, né? E aí veja o que está no versículo 29. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos da irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, lhe dizia: assim me falou o homem. Foi Labão ter junto com ele, que estava de pé junto aos camelos, junto à fonte, e lhe disse: bendito do Senhor, por que estás aí fora? Pois já preparei um lugar na casa e para os camelos, vem para cá. O Labão, então, os olhinhos dele cresceram em cima daquilo ali. Note como vai antecipando a personalidade das pessoas, porque a gente vai encontrar lá adiante na narrativa bíblica. Bom, aí o servo entrou na casa e começou a explicar por que é que ele estava lá, o que é que tinha acontecido. E contou toda a história, e contou que Deus tinha abençoado bastante a Abraão com camelos, jumentos, servos, servas, com muitas riquezas e prata e ouro. O servo usando de sabedoria para fazer crescer a vontade na família de deixar a Rebeca ir. E também alimentar a vontade de Rebeca ir. Era o papel dele, servo, enaltecendo lá aquele que, para cumprir bem a missão dele. E aí, quando foi mais adiante, o pessoal ouviu, e aí o Betuel, já velhinho, bem velhinho, tanto é que ele era bem mais velho, né? E provavelmente já sem muita ação, porque todas as iniciativas, você vai notar no texto, que são tomadas pela mãe de Rebeca e pelo irmão Labão, eles disseram: realmente não podemos dizer nada, isso procede do Senhor. Eles creram na direção divina na vida de Abraão. Então posso levar Rebeca? Eles disseram: não é bem assim. Vamos fazer o seguinte, temos que perguntar para ela se ela está disposta a ir. E aí perguntaram para ela: queres ir com ele? Aliás, e ela disse: eu quero, eu irei. Note a disposição de Rebeca de abandonar sua terra, abandonar a família e ir para uma terra que ela não conhecia, casar com um homem que ela também não sabia como é que era, tudo confiado na palavra do servo. De alguma maneira ela sabia da chamada de Abraão. Todo mundo ali estava percebendo que havia uma coisa espiritual nisso daí. Ela creu também na chamada de Abraão. E foi. E é interessante notar que o servo de Abraão prostrou-se diante do Senhor, tirou joias de ouro e prata e vestido e deu a Rebeca um monte de presente para ela. Que coisa interessante. A família recebe, deu para a mãe também, para as irmãs, para a família o dote lá, deu um dote para a Rebeca, e Rebeca recebeu uma antecipação daquilo que seria dela no futuro, como esposa. Tipo assim, um penhor do que ela iria ter no futuro, o que ela iria receber. Tudo isso aqui tem muito a ver com a história da salvação que nós fazemos parte. Você nota aqui que Deus está providenciando a família do herdeiro para que a descendência de Abraão cresça sob o controle dele, para que no futuro venha aquele que é a semente da mulher prometida por Deus, que vai nascer lá em Belém séculos depois. Deus está controlando a história para que tudo aconteça de acordo com os planos dele, cada uma dessas coisas. Eu quero encerrar fazendo aqui um paralelo entre a história toda de Isaac e a história de Jesus Cristo. É perigoso a gente entrar por esse caminho de procurar simbolismo na Bíblia, porque as pessoas tendem a interpretar a Bíblia de uma maneira alegórica, e a interpretação alegórica é errada. Aqui, Isaac representa Isaac, Rebeca representa Rebeca, o servo é o servo. Todos eles são pessoas físicas, literais, que estão cumprindo seus papéis. Porém, o que acontece na vida deles nos lembra um ensinamento bíblico. Nós não tiramos o ensinamento bíblico a partir dessa história. Nós olhamos o ensinamento bíblico, claro, e dizemos assim: interessante como tem correspondência aqui, como tem coisas que ilustram. E existem muitas coisas na vida de Isaac que ilustram a história da salvação. Por exemplo,
Isaac era o filho da promessa, nascido por intervenção divina. Jesus Cristo também foi prometido e nasceu da Virgem Maria, por intervenção divina. Isaac é chamado de filho amado, com a mesma expressão que Jesus foi chamado. Isaac foi obediente para ser oferecido em sacrifício. Obediente como filho para ser oferecido em sacrifício. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. A Bíblia diz que Isaac foi como que recuperado da morte. Lá em Hebreus diz que figuradamente Abraão o recuperou da morte, como se tivesse morrido e trazido de volta da morte pela intervenção de Deus. Mas a realidade é que Jesus morreu e Deus o ressuscitou e o trouxe de volta da morte. A Bíblia conta que Abraão enviou seu servo para escolher uma esposa para seu filho. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi enviado por Deus para convencer os crentes do pecado, da justiça e do juízo e apontar a Cristo. O servo que Abraão enviou não falava de si mesmo, mas falava do seu Senhor. Jesus disse que quando ele vier, aquele Espírito de verdade não glorificará a si mesmo, não falará de si, mas falará de mim, me glorificará. O Espírito Santo glorifica a Cristo. É interessante a gente notar que Rebeca, a noiva, foi escolhida em uma terra distante e chamada para deixar a sua parentela e acompanhar o servo para se tornar a esposa de Isaac. Nós também fomos resgatados de um ponto distante de Deus, convencidos pelo Espírito Santo para virmos conhecer a Jesus e estarmos com Ele. Quando Rebeca veio andando, então, aceitou aquilo tudo, recebeu uma porção de presentes, de dons, de dádivas, que serviram como penhor daquilo que ela teria no futuro. A Bíblia diz que Jesus também nos deu penhor do seu Espírito, e mais, que recebemos dons da graça, e dons espirituais, e dons ministeriais, que são figurados pelos dons que Rebeca recebeu. Finalmente, Rebeca deixou a parentela e seguiu por uma longa trilha de 2 meses até encontrar Isaac no meio do caminho. Estava no meio do deserto quando encontrou. A igreja também está peregrinando, dirigida pelo Espírito Santo. Já uma caminhada longa, mas a Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos nós encontraremos com o Senhor nos lares. Então, só então é que iremos para estar para sempre com o Senhor. Essas promessas todas são verdadeiras. Elas se cumprem em nossa vida. Que Deus abençoe para que tenhamos fidelidade, graça, de guardarmos isso e sermos fiéis ao Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um.